Tem um ditado que diz que o consumidor sempre tem razão. Mas a verdade é que sempre que compramos algo, estamos correndo um grande risco. Ainda assim, nem sempre estamos cientes de todos eles hoje em dia, especialmente quando se trata de lojas de comida gourmet e de fast food. A gente costuma acreditar que eles sabem o que fazem e têm nossa segurança em mente. Isso é verdade na maioria dos casos, mas nem sempre. Então, aí vão algumas comidas que funcionários de restaurantes admitem que nunca pediriam. A regra das 8 páginas. Gordon Ramsay disse uma vez que o menu de um restaurante não deve ter mais do que 4 páginas, para que os cozinheiros possam se concentrar no frescor e na qualidade, sem se sobrecarregar de coisas para fazer. Segundo outras pessoas deste mercado, o máximo deveria ser 8. Por quê? Porque se eles têm mais do que isso, significa que eles têm coisas demais, o que requer uma grande quantidade de ingredientes que precisam ser armazenados, às vezes por muito tempo. Nesses casos, o jeito de atender a todos os clientes ao mesmo tempo é pré-cozinhar os alimentos, e na hora de servir, usar um micro-ondas ou fervê-los em sacos plásticos. Portanto, dependendo do quanto você se preocupa em ter uma comida fresca e saborosa, é melhor fugir dos cardápios com muitas páginas. A regra dos ingredientes. Se você encontrar algo de que goste no cardápio, não peça logo de cara. Antes, faça uma investigação. Digamos que você queira um sanduíche de carne. Antes de pedir, dê uma olhada no restaurante do cardápio, e caso você encontre 4 pratos que tenham carne bovina, vá em frente. Se nenhum outro item do menu tiver carne, então não peça. Quando pratos diferentes usam o mesmo ingrediente, ele sai rapidamente, o que força o restaurante a comprar mais, garantindo frescor. Se só um prato usa um ingrediente, então esse prato não tem muita demanda. Então, esse ingrediente pode acabar ficando armazenado por um longo tempo, o que significa que pode ter estragado no momento em que você pedir. McCafé do McDonald's. O McDonald's vende café há anos e já faz algum tempo que registrou uma patente para a sua marca, McCafé. No entanto, de acordo com vários usuários do Reddit, que afirmam ter trabalhado no McDonald's em todos os Estados Unidos, o local não é nada bom. Não por causa dos grãos de café, mas por causa do equipamento. Eles nunca limpam. Não que eles não queiram, é que é preciso um especialista para desmontar e ser possível que eles entrem lá e limpem tudo muito bem. Um funcionário disse que todas as bebidas do McCafé passam por uma máquina terrivelmente suja. Estamos falando de mais de 5 centímetros de um negócio líquido e sujo em suas partes internas. E pelo visto, essa não é a única máquina suja que eles têm. Em 2017, uma filial de Auckland, na Nova Zelândia, serviu a Charlotte Harris, de 11 anos, um sorvete com um ingrediente adicional, um verme. Eles se desculparam depois que ela começou a gritar, é claro, e disseram que investigariam a máquina em questão. Comida do McDonald's. Existem mais relatos de vermes aparecendo em lugares inesperados. Em outubro de 2017, Jasper Lee pediu um café da manhã no McDonald's em Singapura. A rede de fast food que alega sempre oferecer comida fresca acabou dando mancada. Jasper descobriu minhocas vivas em seu hambúrguer de porco. A cliente Andrea Calkins foi outra. Encontrou larvas de mosca em seu lanche de peixe em junho de 2017, numa filial do McDonald's de Michigan. Mais ou menos na mesma época que Jasper Lee comia seu lanche de minhoca, Yasmine Batur encontrou vermes vivos no Big Mac que ela encomendou de uma filial de Sydney, na Austrália. Algo que um porta-voz nega, alegando que nenhum ser vivo poderia sobreviver ao processo de cozimento. Amy McHugh, de Queensland, encontrou a mesma coisa em um McLanche feliz que ela pediu para seu filho, o que o McDonald's novamente nega, alegando que, uma vez que a comida sai de sua propriedade, eles não são mais responsáveis por ela. Saindo dessa história toda de sujeira, aqui vai outra dica de funcionários do Mac. Com o McDonald's sendo expert em hambúrgueres, esses discos de carne costumam sair muito rápido, estando sempre frescos. Isso não acontece para o frango e o peixe. Pelo visto, eles cozinham uma fornada inteira no início do dia, e sem ninguém pedir, as carnes ficam lá o dia inteiro. Em outros lugares, o McRib de costela é delicioso, mas não é assim que eles chegam às franquias. Em vez disso, eles vêm pré-congelados, e parecem blocos de concreto. Carne do Taco Bell. O Taco Bell já recebeu diversas críticas ao longo dos anos, incluindo acusações de que eles colocam areia na carne para dar uma textura e que usam somente 36% de carne bovina e 64% de outros ingredientes misteriosos. Bom, hoje já sabemos que eles usam carne de verdade. A questão é qual carne. O que cada franquia recebe parece uma massa de pão embrulhada em plástico. Pelo menos, na hora que a carne vai para a sua comida, ela está mais bonita que isso. Carne do Subway. De acordo com um ex-funcionário, o rosbife é tão cheio de conservantes que fica iridescente, ou seja, brilhante com efeito de arco-íris. As carnes fatiadas não são melhores do que isso, com uma cauda que cheira como aquele local do seu corpo onde saem os resíduos sólidos. Sobre os frios, eles têm pequenos pelinhos de porquinho, se você olhar bem de perto.
Segundo alguém que trabalhou lá por 2 anos, o atum e os frutos do mar costumam vir com rótulos dizendo que não continham carne de golfinho ou tartaruga. Em 2012, porém, esses avisos desapareceram. Para ser justo, isso não significa que agora eles usam carne de golfinho ou tartaruga. Significa apenas que ninguém tem certeza o que esses alimentos contêm. Molho do Wendy's. Vários trabalhadores afirmam que o molho chili do local está longe de ser fresco. Então, como é feito? De acordo com alguns posts de funcionários, eles pegam a carne velha e seca raspada da parte superior da grelha, incluindo carne vencida. Depois, jogam isso na geladeira até que esteja no ponto de fazer o molho, picando, adicionando molho de chili, fervendo e deixando no aquecedor. Mas o molho não acaba secando com o tempo? É claro, mas eles têm uma solução simples e econômica. É só adicionar água. Cachorro quente. De acordo com um ex-vendedor de cachorro-quente, tudo começa perfeitamente bem, mas é aí que o problema começa. As salsichas são cozidas e vendidas, mas as que sobraram são armazenadas na geladeira para serem vendidas durante vários dias. Certa vez, um ex-vendedor insistiu em jogar fora a água e os cachorros-quentes depois de 2 dias, apesar de seu chefe não ter gostado nada da ideia. Aí você pensa, bom, esse é um caso isolado, não é? Bom, a verdade é que não. Quase todos os cachorros-quentes vendidos nos Estados Unidos vendem apenas algumas empresas, as quais detêm o monopólio. Hillshire Brands, CEO, Tyson Foods e Sara Lee. Também é um fato que muitas dessas marcas de alimentos importantes pagam estádios para que suas marcas sejam as únicas do local. Ou seja, nos Estados Unidos e no mundo, os hot dogs são nojentos. Slurpees do 7-Eleven. Se você já tomou um desses, sabe que é gostoso. Mas os riscos que ele traz são mais do que apenas congelar o seu cérebro. Você também pode pegar alguma doença, já que nem sempre limpam essas máquinas. Com muito mofo e fungos, apesar das baixas temperaturas, ainda podem ser nocivos. Bife Kobe. Kobe é um lugar no Japão que produz a carne bovina mais cara do mundo. As vacas recebem cerveja e saquê para fazer com que comam mais e produzam essa fina gordura marmoreada de maneira uniforme por toda a carne. E também são massageados e criados ouvindo música clássica para que fiquem relaxados e felizes, resultando em hambúrgueres e bifes caríssimos, vendidos por até milhares de dólares. O problema é que muitos deles são falsos. Até 2014 estavam proibidos nos Estados Unidos. Também foram proibidos na Europa até 2017. Então existe uma boa chance de que aquele bife Kobe super caro daquele restaurante chique não seja realmente Kobe. Em 2016, existiam somente 9 restaurantes que serviam Kobe beef autêntica nos Estados Unidos. E embora a lista tenha crescido um pouco, ainda não é muito comum em países ocidentais, estando apenas em restaurantes super caros. Pratos especiais. De acordo com Alberto Moreali, chefe executivo e proprietário do Farmer's Bottega, um restaurante sofisticado em San Diego, ele nunca comeria o que um restaurante oferece como especial. Por quê? Porque com frequência esses pratos especiais são feitos de coisas que o restaurante está tentando se livrar. Moreali afirma que eles geralmente são compostos de ingredientes que estão prestes a vencer, então eles precisam se livrar deles rapidamente. A ideia é oferecer a preços mais baratos, e às vezes combinados com outras ofertas para que sejam mais atraentes para os clientes. Ostras. De acordo com o chefe Mark Nichols, o proprietário da JC's Catering, uma empresa de catering, as ostras são um negócio arriscado porque contém uma série de bactérias nocivas, como o norovírus. Ele disse que não come ostras cruas de qualquer restaurante que fique a mais de 160 quilômetros de distância da costa, para que estejam frescas. Se o restaurante estiver próximo da costa ou tiver uma boa reputação em frutos do mar, aí sim ele pode comer. Se manuseadas ou armazenadas de forma inadequada, essas deliciosas iguarias podem chegar a matar você. Então, é melhor você proceder com cautela, como esse cara faz. Couverte com pão e tira-gostos. Embora alguns restaurantes sirvam um pãozinho que acabou de sair do forno, nem todos fazem dessa forma. Tudo depende de quando o pão é assado. Portanto, muito cuidado com pães velhos na cesta. Geralmente, caso uma mesa não coma um pão, eles vão colocar em outra cesta depois. De acordo com muitos chefs, é bem comum que alguns dos pães em sua cesta tenham passado por vários clientes antes, o que significa que também podem estar cheias de germes e bactérias. O mesmo vale para amendoins e tira-gostos, que são servidos em bares por aí. A maioria dos restaurantes sofisticados não deixa eles expostos, já que os chefs não querem que os clientes percam o apetite antes do prato principal. Os restaurantes com recipientes abertos cheios de snacks estão repletos de várias coisas além de sal. Eles também estão cheios de germes. Imagine quantas mãos aleatórias pegaram neles. E o que não é comido é guardado e usado para os próximos clientes, e às vezes até o dia seguinte. Saladas. De acordo com o chefe executivo Kaesun Chong, as saladas devem ser evitadas em restaurantes. Não só porque eles usam ingredientes que você pode pagar muito mais barato e fazer você mesmo, mas porque refletem nenhum talento de um chefe na cozinha.
Em outras palavras, por que pagar por uma salada quando você sai para comer, se você pode comer a mesma coisa muito mais barato em casa? Chong recomenda aperitivos e acompanhamentos em que seja importante o preparo do chefe. Caviar. Esta iguaria é cara, porque está se tornando mais rara a cada ano que passa. No entanto, de acordo com o chefe Tim Carey, os restaurantes que servem caviar oferecem a um custo ainda maior, chegando a não valer a pena. Se você realmente ama caviar, economize dinheiro e compre em empórios e armazéns. Então gaste o que economizar em um restaurante bom comendo outras coisas. Assim você gasta menos e come melhor. Gelo. A indústria de alimentos usa gelo como uma forma de economizar dinheiro. Quanto mais gelo eles colocam na bebida, menos bebida eles colocam no copo. Infelizmente, estudos mostraram que o gelo servido em alguns estabelecimentos, conhecidos como McDonald's, Burger King, Starbucks e KFC, contém mais bactérias do que seus vasos sanitários. Por quê? Porque eles limpam e desinfetam seus banheiros regularmente. Suas máquinas de gelo, não. Especialmente porque são bem difíceis de limpar. Isso também ocorre devido à falta de higiene. Nem todos os trabalhadores lavam e desinfetam as mãos com frequência. Mas então, embora eu tenha acabado com a sua ilusão sobre os restaurantes, não deixe que isso te desanime. A maioria deles faz o melhor que pode e opera sob normas rigorosas de higiene e limpeza, na maioria das vezes. Não desanime de comer fora, apenas seja inteligente na hora de escolher o que vai comer. Mas me conta, você conhece outros pratos ou comidas que deveriam estar na lista? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!